Glória a Deus, paz do Senhor, todos os nossos irmãos, aleluia, que já estão conectados, para mais uma programação da Superintendência da Juventude. Somos ali da área orfanatrof, aleluia, glória a Deus, e nessa noite viemos mais uma vez compartilhar com os irmãos de algo que Deus tem nos alertado. Estamos com um tema bastante interessante para dialogarmos nessa programação e será a bênção de Deus. Está conosco a irmã Daniele, paz do Senhor, irmã Daniele. Paz do Senhor, irmão Sidney, irmã Andréia, paz do Senhor, os irmãos que estão dialogados conosco. Paz do Senhor, irmã Andréia. Paz do Senhor, irmão Sidney, paz do Senhor, irmã Daniele, paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer uma oração então, antes de darmos pontapé inicial dessa programação. Em nome de Jesus, irmã Andréia, nos leve a oração. Amém, vamos estar orando então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos diante da tua presença nesta noite, Senhor, te agradecemos, Senhor, por este dia de hoje, Senhor, por essa oportunidade que aqui estamos, Senhor, em nome de Jesus, toma, Senhor, essa live, Senhor, diante da tua presença, Pai, que vidas venham ser tocadas, Pai, em nome de Jesus, com esse tema, Senhor, que nós viemos hoje aqui, Senhor, que nós possamos ser instrumentos aqui, Senhor, para outras vidas ser tocadas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço, Deus, eu te agradeço, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Como eu disse, estamos hoje com um tema bastante interessante, aleluia, filtrando as suas amizades. Que a gente vê que é um dos pontos a qual o jovem que serve a Deus, que fala em nome do Senhor, que faz a obra de Deus, ele precisa cuidar esse ponto. Estamos aí com um texto bíblico em cima deste tema. A irmã Daniele, então, pode ler para nós. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Aleluia. Como eu disse, é um tema bem interessante, onde nós temos que cuidar, onde o jovem tem que cuidar. E onde surgiu este tema, filtrando as suas amizades. Estava eu meditando, irmãos, em algo que eu passei alguns dias atrás, de onde surgiu essa palavra, a gente filtrar nossas amizades, cuidar com quem a gente anda, quem a gente conversa, o que a gente absorve das pessoas. Um dia eu estava no meu trabalho, conversando com um rapaz, com um jovem ali, um colega meu, falando ali das coisas de Deus com ele. E depois disso, irmãos, eu parei ali de conversar com aquele rapaz. E quando eu voltei do lugar onde ele estava conversando com um outro moço ali, um outro rapaz ali. E eu peguei a conversa meio que andando assim, e ali eles estavam, o outro rapaz estava falando para aquele rapaz que eu estava conversando ali, as coisas totalmente contrárias do que a palavra de Deus condiz. E eu fiquei pensando, meu Deus, a gente fala das coisas de Deus, a gente muitas vezes instrui as pessoas de como a Bíblia diz para a gente viver, para a gente caminhar. Aí depois vem outras pessoas e pregam totalmente ao contrário, falam totalmente ao contrário. Então a gente vê, irmãos, e eu pensando isso, antes de vir para cá, o que eu pensei, irmãos? Eu pensei que, assim, muitos jovens aprendem as coisas de Deus, os pais ensinam, vão na igreja toda semana, ouvem a pregação, ouvem a palavra de Deus, os ensinamentos, nos cultos de doutrina, de ensinamento, e nos demais cultos, onde a palavra de Deus é pregada, onde a verdade é pregada. Aí eles aprendem, absorvem aquilo, Deus diz assim, Deus nos instrui assim. Mas, infelizmente, muitos acabam
dando ouvidos para outras pessoas que dão um ensinamento totalmente errado. Né? É onde começa a entrar a dúvida, né? Aquele questionamento, mas não é bem assim. Né? Será que é ou não é? Exatamente. Começa os questionamentos. Exatamente, Marilene. Aleluia, começa os questionamentos ali. Né? Então a gente vê que isso é um perigo, irmãos. Né? Muitos ainda não têm aquele pensamento de, não, vou me afastar. Né? Não, eles dão ouvido. Né? Começam a ouvir aquilo ali, começam a absorver também aquilo ali. Né? E é onde as irmãs entraram, entra ali o questionamento. Né, irmã André? Amém. Esse tema que a gente trouxe hoje é um tema bem importante, né? No dia a dia como hoje é um programa Superintendência da Juventude, né? É um tema bem importante para os jovens, né, irmã Daniela? Porque filtrando as nossas amizades, né? O jovem, ele é uma pessoa que ele tem muitas amizades, né? Que onde ele chega, ele faz amizade na escola, no seu trabalho, no seu curso, no seu dia a dia, né? Então, todas essas amizades, cada um tem uma fé, né? Cada um crê em alguma coisa. Então, pra gente que é cristão, a gente tem que filtrar mesmo essas amizades, né, irmão Cidir? Por quê? Porque eu vou encontrar vários tipos de pessoas, né? E aí eu tenho que saber se eu posso, o que eu posso conversar, porque às vezes uma amizade nossa, a gente pensa que a gente pode se abrir, falar tudo, né, irmã Daniela? Exatamente. E às vezes a gente, pelo fato de nós sermos cristãos, eu não vou poder totalmente me abrir, falar o que eu sinto, né? Exato. Aleluias. Não, e são situações, irmãos, que a gente tem que ter a sensibilidade do Espírito Santo. Exatamente. Porque, que nem o pastor estava ministrando agora há pouco, ali no Salmos 1, bem-aventurado o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores. Então, eu estou vendo que a minha amizade não me aproxima de Deus. Né? É uma amizade mundana. Falam palavrão, gostam de escutar músicas que não agradam a Deus. É uma poluição sonora, vamos dizer assim. E aí, do tipo assim, não, mas eu não sei os irmãos, mas eu já escutei muito. Eu vou para lá para me fazer de tolo para ganhar os tolos, porém está sendo tolo. Né? Então, do tipo assim, porque é mais fácil eles me ganhar do que eu ganhar eles. Né? Então, mas através do exemplo, não, o irmão Sidney, a irmã André, olha num jeito, olha lá o que Jesus fez, olha a tranquilidade que eles andam. Ah, mas eu quero a mesma coisa. Muitos, mas só que a pressão da sociedade, porque tu tá perdendo a tua juventude, porque tu tá muito careta, que isso e aquilo, o jovem acaba cedendo a essas pressões. Às vezes, o pouquinho não faz mal. Aí começo uma coisinha aqui, uma coisinha lá, quando vê, tá desviado. Ou pior ainda, tá trazendo o mundo para dentro da igreja. As gírias, às vezes, mas não é nada. E aí a gente vê tantas coisas acontecendo. E é uma coisa que a gente vê muito, né? O jovem, que nem a Madeira acabou de falar, as gírias, né? Os jovens de hoje em dia, eles não falam mais, né, vamos dizer, normalmente. Tudo tem código. Tudo tem código, né? Tudo tem código. Né? Até esses tempos atrás, né, eu vi um jovem, não era da nossa área, né? Tava sentado ali, ele estava conversando com outro jovem ali. Aí eu ouvi eles, mano. Não, mas uma coisa que eu não sei os irmãos, mas o que a mim incomoda os meus ouvidos é chamar de pai. Irmãos, eu fui a trajetória inteira e ele sempre com aquilo ali. Aí uma hora eu pensei até que fosse o pai dele, mas não era um guri da idade. Então, do tipo assim, o que tu quer dizer quando o fulano? Assim, a pessoa não tem nem mais nome, é apelido.
né? O fulano, que nem o nosso antigo pastor, eles falavam o apelido, mas só que os nossos pais nos deram um nome. Sim. E Deus nos conhece pelo nome, sabe? Então, do tipo assim, tanto é que quando ele chama Samuel, ele não abrevia lá, ô Samu, não. Pega Samuel. Exatamente. Né? Então, agora o inimigo não. Ele quer mudar a nossa identidade. Porque o nome, ele coloca a característica de quem nós somos. A irmã Andréia, o irmão Sidney, a irmã Daniele. Muitos me chamam de Dani, mas é do tipo modo carinhoso, mas não por outros tantos pejorativos. Né? Às vezes, não, quem era a irmã Daniele? Irmãs, assim, aquela lá, já sabe. Porém, Deus nos conhece e nos chama pelo nome. Eu escutei o meu apelido, vai orar e repreender, porque isso aí não foi Deus. Exatamente, certo. Então, irmãos, né, jovem, né, que está nos ouvindo nessa noite, não sei o tipo, né, de amizade que você anda, né, lá no teu colégio, que é um dos lugares, irmãs, que eu me lembro até hoje, né, que eu estudei ali até uma certa idade, né, que nos colégios já estava terrível, né, essa questão de sempre teve, né, de gírias, né, enfim, e é uma coisa que o jovem, principalmente o moço, né, as moças também, mas principalmente os moços, tem que cuidar muito essa parte, né. E uma coisa que eu estava pensando agora aqui, a gente falando de amizades, enfim, né, aquela pessoa que veio, né, já foi do mundo, ou quando a gente evangeliza um jovem, né, a primeira coisa que eles pensam é que, eu vou ter que deixar de ser amigo do fulano. Eu vou ter que deixar de ser amigo do fulano. E os meus amigos. Eu me lembro até hoje que eu tenho uma sobrinha, né, quando ela era pequena, menor, ela ia na escolinha. Né, aí depois que ela cresceu, né, entrou ali na fase da juventude, ela dizia, mas eu não vou ter nenhum amigo, nenhuma amiga. Quando chegou ali a parte dela tomar uma decisão, né, ela sempre questionava, sempre falava isso, né, que se ela tomasse a posição de descer as águas e servir a Cristo, né, como ela já servia, mas ela não tinha tomado ainda a decisão de descer as águas. E se ela continuasse, dali ela iria para a juventude, né. E aí o questionamento dela sempre foi esse, que se ela tomasse essa decisão, ela iria perder as amizades, iria perder os jovens, as amigas dela, por ela tomar essa decisão de servir a Cristo, né? Então a gente vê que o jovem ele fica preocupado com isso, né, irmão Sidney? Eu sou da igreja e vamos supor que a pessoa vai ser cancelada por ela só porque ela é da igreja, porque ela é diferente do mundo, né? E nas escolas, irmão Sidney, é uma coisa assim que chama a atenção, porque imagina, lá na minha escola tem 1000 pessoas, vamos supor, né? 1000 não, umas 300 pessoas de manhã. E eu, muitas das vezes, vou ser o único lá, a única cristã. Então, isso é uma coisa assim que a gente tem que sempre orar a Deus, né? Pelas nossas amizades. Por quê? Porque se só eu sou cristão na minha escola, né? Claro que, não, por exemplo, eu estudei numa escola onde tinha eu, mais uma amiga minha, que é da minha igreja, e a gente é da juventude, a gente era. E a gente era não colega, né? A gente era na mesma série, mas de turmas diferentes. E tinham mais 2 jovens que estavam no 9º ano, se eu não me engano, na mesma escola. Então, era 4 cristãos ali. E muitas das vezes os jovens, nossos colegas, eles debochavam, porque eles falavam... Quando a gente falava, né, da igreja, que a gente fazia na igreja, louvava a Deus, o coral... Muitos debochavam, falavam, mas eu uso calça, né? Muitas das meninas às vezes falavam, e eu canto na igreja. Só que e isso, muitas das vezes, faz com que a gente, né, não filtre as amizades. Né, só um pouco não vai fazer mal. Mas ali, eu me posicionava, né? Eu falava, na tua igreja pode ser assim, mas a minha é diferente. Na minha igreja, tu não vai cantar de calça, eu falava. Né? Porque a palavra de Deus diz isso e isso. Eu sempre instruía, mas é uma realidade. Porque imagina, às vezes, tu se sente pequeno nesse ambiente. Por tu ser o único servo de Deus ali. Se sente sozinho.
Mas isso, a escola, o nosso núcleo de amizades, é só um exemplo da nossa vida de cristão. Porque o que vai acontecer para nós ir para o céu? Eu não vou agarrada na saia ou na barra da calça do meu líder, na saia da esposa, no pastor. Eu vou sozinha, é individual. Mas às vezes, eu vou perder as amizades. Mas se não te levam para o céu, se não te acrescentam, porque aí vem aquela questão. Quando tu tiver numa situação que todo mundo vai passar por uma situação que é Deus e a pessoa, independente de ser cristão ou não. Aí vem aquele hino lá, questiona, tu vai adorar. Todo mundo vai passar por um deserto. Tá? E aí vem aquela questão. A quem é que tu vai preferir? Meus amigos, os teus amigos, no momento que tu precisar, não vão estar perto de ti. Nunca estão, né? Não vão estar. E uma coisa, assim, e eu falo, irmãos, por conhecimento de causa, momentos mais difíceis da minha vida, assim, posterior eu fui, mas o fulano que eu pensei que era meu amigo, as meninas eu pensei que eram minhas amigas, minhas irmãs. No momento que eu precisei, eles não estavam lá. E aí, assim, foi querer me dar um certo... Como é que eu posso dizer para os irmãos? Uma tristeza, porém, eu fiquei, mas foi a permissão de Deus. Sim. Porque o que acontece? Mas fui eu que ajudei. Fui eu, teve a minha mão lá, não, e o nome do Senhor não ia ser glorificado. Então, foi bom, assim, Senhor, muito obrigado. O Senhor permitiu que eles não me ajudassem para que o teu nome fosse exaltado. Senhor, ajuda eles que eles venham ter essa mesma revelação que o Senhor me deu. Porque o que acontece, irmãos, é a primeira coisa que a gente tem de se colocar como vítima. Sim. Não fui ajudado, fui abandonado, o líder me abandonou, o pastor me abandonou. Será que não é Deus te chamando para ter mais intimidade? Porque quando a gente quer uma intimidade com a pessoa, a gente vai tentar cercá-la de todas. E aí o que acontece? Vai um para lá, vai um para... Assim, eu não vou entrar na luta do irmão Cid e da irmã André. Mas não vou. E é Deus permitindo. Sim. São situações, irmãos. E as amizades nesse momento... E aí tem um outro porém, que Deus coloca pessoas também que a gente nunca passou pela mente que iriam nos ajudar. Às vezes vem pessoas de longe, irmãos, para nos apoiar, para estar ali, vai que Jesus é contigo. Deus tem um projeto na tua vida, mas esse aí não, eu sei o caminho. E assim, e normalmente aquelas amizades, vai pra oração, vai pro jejum, quer vitória? Vai, te humilha. Não, aí eu vou lá para as minhas amizades. Vou lá para os meus amigos, pro meu núcleo, que a tua vida vai virar de ponta cabeça e tu não vai resolver nada. Eles escolhem aquelas amizades que, vamos para uma praça que é melhor. Esfriar a cabeça, né? Vamos lá que tu vai parar de pensar nisso. Exatamente. É uma das coisas que... Aquelas amizades que aparentemente querem te ajudar, eles só vão dizer assim, vamos fazer isso que tu vai esquecer. Né? Aí já entra a porta para entrar uma bebida, uma droga... E às vezes, irmãos, assim, a gente não pode também se fechar que isso é só pro mundo. Até aquele crente que ele não é tão cristão assim. Exato. Que ele não tem revelação da palavra. Não, fulano. Não, irmã André, realmente tu tá certa. Não sabe nem a ocasião que ocorreu ali e já tá apoiando, sabe? Então, são coisas que a gente vai analisando assim... Que tipo de pessoas que eu quero na minha volta? Pessoas que me levem para o céu, que me falem a verdade na hora. É que nem uma pregação. Eu só extraio aquilo que me convém. Aquilo que não me convém, é por irmão fulano. Não, toda palavra ela é digna de aceitação. Né? E quando nos repreende, não é porque diz, Deus é mal, porque Deus está vendo que eu tô aqui, tô ruim. Não, assim, a repreensão ela é boa porque ela vai produzir algo eterno. Se eu não fosse repreendida
Até hoje, irmãos, a gente olha, se a gente não é repreendido como cristão, como crente, a gente está no caminho errado. Ó, continua nesse teu caminho. Aonde é que tu vai parar? Se Deus não... Aí Deus usa a liderança, Deus usa os pastores, Deus usa, às vezes, pessoas, a nossa visão, ó, faz assim, faz assado. Ah, não, tá muito difícil. Eu vou ficar daí, porque o pastor não me entende, o líder não me entende, acha que eu tenho que estar todo dia, todo final de semana lá dentro da igreja. Eu já escutei muito, irmãos, às vezes é uma luta diária, mas às vezes, ficar todo final de semana dentro da igreja, o que é que eu vou aproveitar? Aí eu trabalho a semana inteira, chego em casa de noite, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou aproveitar? Eu preciso de um tempo. Já tentei fazer isso aí, irmãos, foi o momento que eu mais me enfraqueci espiritualmente, porque a gente não tá ali com os irmãos, não tá ouvindo a palavra, e a Bíblia vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, né? Mas só que também tem um porém, nossos ouvidos têm que estar atentos, eu tenho que estar bem atenta, porque eu posso estar com meus ouvidos aqui, tá alienada no assunto. Aí o que é que o pastor falou na pregação? O que é que o líder falou? O que é que foi falar na pregação? Não sei. Ou que nem o pastor acabou de falar, daí tem um espírito da rua, tá na igreja, mas tá lá no portão. E aí, como é que a gente faz? Irmãos, e essa questão de rua, eu falo pros irmãos que no meu processo de libertação, o único lugar que eu não queria estar era dentro da igreja. Eu ia lá pra porta da igreja e ficava conversando com o porteiro, porque começava a me dar uns tremelios. Não vou ficar lá dentro da igreja com esse nenhum. E aí um dia me veio assim, tem um espírito que não quer ficar. Começar eu pegar, assim, agora que eu vou ficar, Jesus me ajuda. Até que, assim, e hoje eu vejo assim, aí começa aquele movimento ali na portaria. Eu já sento lá na frente, exatamente para mim não perder a minha atenção da minha adoração. Porque se eu daí é um que caminha para lá, outro para cá. E aí a gente fala, olha, irmão, dá uma vigiada, porque isso aí não é de Deus. Porque é 1 hora de culto, 1h30. 1h30 de culto. E nessa 1h30, meia hora eu fico transitando na igreja, né? Às vezes eu chego até atrasada no culto, dependendo como vem tá minha condução. Aí nesse período eu fico pra lá, pra cá, pra lá. E eu ainda ia tirando a atenção dos irmãos, né? E converso e dá risada. Às vezes o irmão tá tentando orar e eu tô ali pá. Então não é só eu que entro em luta. Faço outros também entrar junto comigo. Exatamente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Está uma bênção, irmãos. Aleluia. Então você que está aí nos ouvindo, né? Quer dizer para você, compartilhe, né, aí o link, coloque lá no seu grupo, né, do WhatsApp, o grupo da família, o grupo da sua área, que você congrega, né, ajude que essa programação venha chegar, né, mais jovens, mais almas, né, mais irmãos que estão, né, nessa condição, né, estão aí recorrendo, né, a outras alternativas a não ser Deus, né, que é o que acontece muito, eles buscam outras alternativas e não buscam Deus, né, não buscam a direção de Deus para a sua vida, não buscam a vontade de Deus para a sua vida. Porque a vontade de Deus é que você ande com pessoas, que nem a irmã Daniela disse aqui, né, que ajudam a você a mortificar a tua carne, ajudem a você a ir para o céu. Né. Que te leve, né? Uma pessoa que te leve a orar, a buscar a presença de Deus. A evoluir na presença de Deus. Né. Porque o jovem ele tem que evoluir. Né. Eu já ouvi também... Porque também não é só na escola, né, irmão? Exatamente. Tem o nosso dia a dia, tem na igreja também, que às vezes tem jovens lá que buscam a Deus, que são jovens guerreiros. Mas também às vezes a gente tem aquele jovem que é meio mais pra lá do que pra cá, né? Então te junte a esse que busca, que te leve a buscar a Deus, que tem uma vigília, vamos lá, vamos buscar a Deus, né? Tem uma oração, vamos lá, jovem, te esforça, vamos lá, né? Tem um culto, um evangelismo, tá sempre lá, sempre envolvido com a obra de Deus.
aquele que gosta de estar na presença de Deus, né? Que gosta de estar envolvido com as coisas de Deus. Lembra daí falou, né? Sobre aqueles irmãos que ficam transitando, né, no meio da igreja, principalmente os jovens, né? Tem bastante jovens que são assim. É inquieto. Inquieto, gosta, fica pra lá e pra cá e como gosta de tomar água, né? Olha. Não, tu vai ver em casa, não toma água. Não toma água, não toma um copo d'água. Mas chega na igreja toda hora. E isso, na verdade, não é nem só para a juventude, se a gente for ver. Pra irmãos em geral, também. né? Porque é uma coisa, irmãos, que não nos deixa adorar a Deus. Aí daí a gente fica qualquer movimento. Que nem esses tempos entrou um gato dentro da igreja. Sim. Quando vê, pá, todo mundo focou só no gato. Focou só no gato. Daí eu fui lá. Quando o gato deu uma bobeira, assim, eu fui lá, peguei ele, daí a irmã pegou e disse, não, ele é meu, irmã. Eu disse, então tá. A irmã ficou com ele no colo, ponto. Mas é porque daí as crianças vão dizer, ai, coisinha bonitinha. E aí a gente sabe como é que funciona a situação. É gato, é cachorro. O dia do ensaio, tava um cachorro lá querendo entrar na salinha. Eu disse, meu Deus do céu. Então, são pequenos movimentos que nós vamos ver que, tipo, a gente vai somar tudo. Sim. Que cortam. Às vezes o pastor tá ali, quem estiver pregando, Deus tá falando. E uma das coisas, irmão, quando a gente tá de olho fechado e vem alguém aqui, ó, pá. E te cutuca. E te cutuca, do tipo... Não, tem uma irmã nossa que ela dobra o joelho, ela mesmo diz que ela desliga. Aí vai eu lá, pá, irmã. Ela pega e brinca assim, desci agora. Desci assim, eu tava conectada lá e a gente tira essa conexão depois pra voltar a conexão de novo. E às vezes também a gente tira os irmãos dessa conexão e não é nem algo tão importante, né? Que pode ser pra depois do culto. Sim. E aí a gente vai lá e acaba atrapalhando o irmão, né? Porque como a irmã Daniela falou, pra buscar o mundo espiritual, a gente tem que estar ali orando, tá firme. E aí a pessoa já tá lá, já. E aí a gente vai lá e pá, acabou, cara. Não, e às vezes pra falar coisas aleatórias. Que pode ficar pra depois, né? Exatamente. Diz, ou tira, irmã André, preciso falar contigo. Aí leva a irmã André lá pra fora da igreja. Irmão, o que era? Tal coisa. Que poderia ter sido resolvida posterior ao final do culto. Ou poderia mandar uma mensagem ali para elas, olha, irmã, isso e isso. Não tem a necessidade, irmão, da gente pegar e tirar esse jovem, pegar, assim, principalmente a juventude, que é tão distraído, irmãos. A gente vê, assim, os jovens... Eu me coloco nisso, irmãos. Porque às vezes eu tô ali do tipo qualquer coisinha e depois para mim voltar para a linha de raciocínio do que está sendo ministrado, às vezes até no louvor. Sim. Que Deus está falando conosco. E mas aí eu vou sentar do lado da minha amiga. Tem amizades que eu não vou poder sentar porque eu vou olhar para a amizade. Eu vou começar a rir. Vou começar, eu vou olhar para a irmã e eu vou entrar em luz. Eu brinco com os irmãos. Eu vou entrar em luta porque eu vou começar a rir e não vou parar mais. Se dá qualquer coisa. Então eu já sento meio... Sentar meio longe, distanciado, né? Ali. Lá na nossa área tem uma irmã que ela senta do lado da gente e ela fica se tu deixar, ela fica falando. Aí quando a gente chega no culto, eu já falo pra ela, não dá pra sentar do lado, porque a irmã fica falando. E aí, por mais que às vezes tu não dê assunto, mas te atrapalha, porque às vezes tu tá ali conectado com Deus, prestando atenção, e aí ela vem e fala uma coisa. Já te desperta, já totalmente, tu já perde o foco. Aí até pegar o foco do culto, ver o que estão ministrando, o que estão falando, tu já te perdeu. Então é ideal, né? Isso também faz parte de nós filtrar, né, nossas amizades dentro do culto, na igreja, porque né, eu tô ali para buscar a Deus, né, irmãos? A gente não vai sair da nossa casa para conversar na igreja, né? Tu tá ali para buscar a Deus, ali é o teu momento, né, de intimidade com Deus, de prestar atenção. Até porque depois, às vezes, tu vai perguntar pra pessoa no final do culto, o que foi ministrado? Nem sabe, porque nem prestou atenção no culto. E se tu vai tomar uma posição do tipo assim, irmã, depois a gente conversa, assim, é muito importante, é referente ao culto, não. Então, assim, e as pessoas,
Que nem, assim, irmãos, a pregação que foi ministrada agora no culto é exatamente referente ao que nós estamos falando. É nós não emprestarmos nossos ouvidos para escutar bobagem. Se não vai me edificar, porque eu não vou lá simplesmente pegar meu telefone e botar uma música profana. Não vou pensar, mas bem capaz, mas aí uma coisinha que, mas não é nada. Quando eu vejo, diz, mas tu viu o que aconteceu com fulano, com Beltrano? Vamos orar. Deu. Eu disse, a irmã só fala em oração. Mas irmã, vamos orar. Eu disse, qual é o problema? Eu disse, não preciso saber qual é o problema. Nós vamos orar e Deus vai resolver. Glória E a a Deus. pessoa que não é espiritual, ela vai interpretar de outra maneira. Fulano é estúpido. O fulano não entende. A irmã é cri-cri. Esses antes ser cri-cri para as coisas boas, do que eu simplesmente estar dando ouvido e o diabo fazendo ali, rodeando com a criatura. Não, o fulano ali tem a língua solta. Se for para falar do evangelho, tem que ser assim, língua solta mesmo. Porém, se não, trava a língua. Exatamente. Aleluia. Glória a Deus. Vamos então escutar as irmãs aí, vamos estar louvando o Senhor com o hino. Em nome de Jesus. Deus, nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Vamos estar adorando então o nome do Senhor, irmãos, com preciso de Ti. Porque em meio à adversidade, em meio às lutas, a desertos, nós precisamos do Senhor. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti. Quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é a minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim. Como alto é o céu, Tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim Tu me amas, afasta as minhas transgressões, preciso de Ti, Senhor, distante de Ti, Senhor,
viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Glória a Deus. Aleluia. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente, Geração eleita, o nosso lema Deus à frente. Aleluia. Glória a Deus. Estamos aqui com a jovem Josefine. Ó Senhor. Vamos estar dando prosseguimento, então, do que nós estávamos falando, né? Sobre filtrar, irmã Josefina, nossas amizades, né? Um tema bem importante, né? Creio eu que a irmã tem bastante amizades, né? O fato de ser mais jovem, né? Então, quando a gente vai crescendo, né, irmã Daniela, amadurecendo, a gente vai perdendo algumas amizades, né? E vamos ganhando outras. Sim. Mas a irmã Josefine é uma jovem, né? Uma adolescente, né? Sim. Então, a irmã quer falar um pouco sobre o tema? Ou nós vamos falando e a irmã vai falando com nós, amém? Amém. Então, como já havíamos falado, né? Sobre as amizades, sobre filtrar, né? As nossas amizades no dia a dia. As amizades que a gente tem na escola, na igreja, né? Saber, né? Porque nós estamos com essa base aqui, né? Que a irmã Daniela leu. As más conversações corrompem os bons costumes, né? E isso é uma realidade, porque um tempo atrás, eu
converso bastante, né, com as jovens da nossa igreja e tudo mais, e tinha uma jovem que ela precisava de um pouco de libertação, né, em algumas questões, assim, de falar, que ela, tipo, falava tudo que vem na sua mente. Então, eu vi ali, né, irmã Daniela, que, tipo, aquela amizade tava me corrompendo, porque às vezes ela falava algumas coisas que não agradava a Deus, mas pra mim já tava virando assim como se fosse normal, né? Então um dia eu cheguei em casa e falei, não, mas isso tá errado, né? Eu não posso concordar com o erro dela, mas sim repreender ela, né? E aí um dia eu até falei pra ela, falei, olha, né, pra gente que é servo de Deus, isso fica feio, né? Só que ela não gostou muito, né? Mas a gente tem que falar a verdade. Tem que se posicionar. Porque além de a gente se posicionar como servos de Deus, tu também vai estar ajudando a pessoa, né? A ela se olhar pra si e ver que aquilo ali tá errado, né? Que aquilo ali não é o certo, não é o que agrada a Deus. Sim. E a própria Bíblia fala, irmã Andréia, ali em 1 Reis, capítulo 12, a passagem de um jovem que foi colocado como rei e ele pediu conselhos, né? A passagem de Roboão tinha assumido o trono e ele foi pedir conselho para os anciões. Os anciãos deram um bom conselho para ele, porém ele quis os conselhos dos amigos. E a quem é que ele ouviu que destruiu com o reinado? Foi os amigos, né? Que era para maltratar o povo, que era para isso, e ele acabou se destruindo. E no momento que a gente escuta as nossas, vamos dizer amizades, porque eu não quero abandonar. Eu vou magoar o fulano. Eu vou magoar a irmã. Assim, a gente tem que orar a Deus. E há situações, irmãos, que a gente ora, Senhor, eu sei que isso está te desagradando. Assim, são amizades, Senhor, que não estão me edificando. Senhor, retira tudo aqui. Se não te agrada, Senhor, afasta. Assim, para mim não criar inimizade. Eu me lembro de uma feita, irmãos, que eu tinha amizades ainda do mundo, mas para me deixar, mas fulano eu conheço há tanto tempo. E eu escutei nitidamente, te afasta, sabe? E não é que eu não quisesse, do tipo, já não tinha mais assunto, porque eu queria as coisas espirituais e a pessoa queria as coisas mundanas. Estava dentro da igreja, e eu, assim, Jesus, mas o que está acontecendo? Quando eu vi, a pessoa simplesmente sumiu, né? E a gente não pode ter esse medo, né, irmã Daniela? Como a irmã falou, de pensar assim, se eu não falar mais com essa pessoa, se eu, tipo, repreender ela, ela vai ficar triste comigo, ela não vai falar comigo, porque isso vai automaticamente agir no nosso emocional, porque daí a gente vai ficar pensando, a pessoa vai ficar triste, não vai falar mais comigo. E aí tu não vai querer falar pra ela, cortar ela, né, essa pessoa. Sim. Mas daí tu vai estar desagradando a Deus, porque aquela amizade não te faz bem, né? E aí vem a passagem lá se eu não me engano, de Tiago. As amizades no mundo constituem-se inimizade contra Deus. Então, a quem é que eu quero agradar? A Deus, que eu digo que sirvo, ou eu quero dizer as minhas amizades não cristãs? Sabe? Que não vai me levar para o céu. Mas o que a gente é um ser muito sociável. A gente tem medo da solidão, né? Assim, vamos e convenhamos, Josefine. Se hoje chegasse assim para ti, Jô, tu vai ficar sozinha. É tu e Deus. Como é que tu, como ser humano, te sentiria? Triste. E a gente tem medo desse sentimento. Sabe? A gente não gosta de perder. A gente não gosta de ficar sozinho. Porque tu fala, vou ficar sozinho. Aí é o que a gente vê no mundo, irmã Andréia. As pessoas bebendo, fumando para ocupar aquele espaço, aquele vazio. Só que muitas das vezes, irmãos, quando a gente tem a presença de Deus, a melhor presença que tem é de Deus. Porque tem coisas, irmãos, que a gente tem que passar para a gente saber o que a gente está falando. Tu tá no meio de um monte de pessoas, assim, tá completo ali, vamos supor, mesmo dentro da tua família. Né? Tu tá ali socializando com a tua família, mas tu sente a falta de alguém,
né? Por muitos anos, irmãos, eu estava no meio dos meus e eu ficava assim, mas parece que está faltando alguém. Tá faltando alguém, aquele vazio e vazio, assim. Aí o dia que Deus permitiu algumas coisas, assim, e eu assim, e não tinha a fartura que eu tinha anteriormente, mas eu tinha uma paz, uma presença assim que aquilo ali me enchia. Eu disse, agora não falta mais ninguém, porque faltava Jesus, né? Porque tu tá no meio de pessoas onde tem bebida, onde tem briga, contenda. A presença de Deus não tá ali. Hoje eu ainda conversava com um familiar nosso, que ele é desviado, e ele tava falando justamente isso, irmão Daniele, que quando a pessoa sai da igreja, né, e vai pro mundo, esse vazio, né, ele retorna na vida da pessoa. Pior e aí, ainda. E aí ele tava falando, né, que ele tentava de todas as formas preencher esse vazio, né, com bebida, com amizade, só que ele falou, é tudo passageiro, tipo, ali na hora, era momentâneo, parecia que aquilo ali, que aquele vazio tinha preenchido, mas que quando ele deita a cabeça no travesseiro, quando ele fica sozinho, aquele vazio tá ali, ainda continua ali, ele só aparentemente mostra que tá preenchido, mas não tá. Sim, é só aquela questão, a aparência, o que eu tenho que mostrar. Porque que nem domingo eu estava falando para os irmãos, quando eu morava sozinha, quando eu estava com meus 21 anos, eu na rua brincava, eu trabalhava num hospital na época, fazia aprendiz, eu brincava, e ia de noite para a escola, eu passava o dia inteiro fora. Né? Mas quando eu chegava em casa, botava a minha cabeça no travesseiro, era uma tristeza que não terminava, porque daí ali eu me encontrava com quem eu era. Né? Eu recém tinha perdido minha mãe biológica, assim, a vida do tipo toda desmoronou, né? Então eu chegava ali, assim, aí ali sexta-feira para mim era terrível, porque eu passava o final de semana inteiro. Se eu não fosse para minha irmã, eu ficava em casa sozinha, comia uma coisinha que outra e ficava na frente da televisão para mim poder interter a minha cabeça. Assim, um medo terrível, eu tinha que dormir de televisão ligada. E assim, qualquer movimento que tinha eu já ficava assustada. Né? Mas hoje eu fico assim, Jesus, muito obrigada, porque a gente tem a segurança. É a mesma segurança que tu tem do tipo assim, tá o pai dentro de casa, né? Assim, tá o teu esposo em casa, tu sabe que qualquer coisa ele vai ali te proteger. O pai vai proteger a família, e com Deus é a mesma coisa. A mesma coisa, qualquer coisa que aconteça, Deus, ele mesmo se responsabiliza. Mas quando nós andamos e queremos agradá-lo, né? Às vezes, Deus me guarda, me livre, amém, sabe? Mas a gente não anda conforme Deus quer. Aleluia. Temos que andar conforme a vontade de Deus, né, irmã Daniele? Então, filtrar, né, as nossas amizades. Não só amizades, né, irmãos, mas nossa família também, né, muitas das vezes que são pessoas que muitas das vezes temos, não sei a irmã Daniela, irmã Josefine, mas na minha família tem pessoas que não servem a Deus, tem pessoas que não agradam a Deus. Então eu tenho que saber filtrar, né? Até mesmo no meu dia a dia, o que eu falo, o que eu escuto da boca deles, né? Pra não entristecer, né? O Espírito Santo que muitas vezes está na nossa vida, né? Não é porque é um familiar que a gente tem que aceitar, que a gente, né? Pra não entristecer. Até ficou na minha mente o pastor, né? Nosso pastor estava dando na escola. E ele falou justamente nessa área de não é porque é minha família que eu vou aceitar. Não, tem que ser firme. Sim. Né? Não é, eu sou servo de Deus, eu sirvo a Deus e é dessa maneira. Não posso, vamos deixar passar isso aqui porque, né, meu familiar, eu não quero entristecer ele, eu não quero abalar ele, né? A gente não pode pensar dessa forma. Não, e quando a gente tá na casa alheia é uma coisa, né? Mas dentro da nossa casa é outra. Vou botar lá, a família bebe. Vamos lá para casa, vou lá para casa do crente lá.
Aí tu vai botar o lixo para fora, os vizinhos, bah, mas o fulano bebe, né? E tu tá trazendo maldição para dentro da tua casa. E o exemplo, né? Porque imagina, às vezes tu tem ali um vizinho, alguém próximo, alguém... Porque sempre tem alguém nos observando, né, Montenegro? E aí alguém tá ali te observando, muitas das vezes vendo teu exemplo e vê ali na tua lixeira uma lata de cerveja, vai pensar, bah, mas a irmã, o irmão bebe, o que tá acontecendo, né? Até o teu proceder, né? Que nem a irmã falou no início ali. Mas a fulana é da igreja e faz. Né? Eu escutei muito isso, irmãos. E uma das vezes, a fulana é da igreja, mas ela anda assim, né? Independente que seja nas vestimentas, o trato. E aí quando eu vejo assim, olha, se ela faz, eu não sei. Nós não temos tais costumes. E eu não posso simplesmente chegar e jogar o servo alheio. Né? Às vezes daí eu vou lá para outra denominação, vou para outra igreja. Não, lá na outra igreja eles têm um pastor. Eles têm uma liderança, né, tanto da juventude, como o departamento da União Feminina. Mas tu viu lá, irmã André, o que eles estão fazendo não é problema nosso. Né? São coisas que do tipo, porque o que acontece, irmãos? E é uma coisa, irmãos, muito pesada, porque eu tô falando mal, tô vendo, vocês, mas lá tá assim, tá assado. Quando eu vejo, estão lá junto com eles. Eu começar a pegar e dizer, mas a irmã Andréia tá assim, assim. O que a Bíblia vai dizer? Que eu não posso julgar, porque eu vou cair no mesmo erro, eu vou ser tentada a cair no mesmo erro. Aí passa um tempo, um dia ou outro, quando eu vejo, e eu passei por isso, eu vi uma situação, passou-se uns bons anos, quando eu fui me irritar, irmã Andréia. Espírito Santo, tu te lembra? E eu me veio nítido a cena. Tu te lembra o que aconteceu lá? Eu disse, amém, Jesus. Baixei a cabeça, fiquei quieta. Porque eu tinha plantado algo, assim, a gente quer plantar, mas a gente não quer colher. Né? Tem tempo para plantar e tempo de colher o que se plantou, mas também tempo de tirar fora. Né? Mas só que às vezes é muito complicado e muito difícil. A gente só tem que pedir, Senhor, dá-me graça para passar por aquilo ali sem murmurar, sem reclamar. Jesus, me ajuda, né? Mas se as amizades não querem te acompanhar, bom, tu tem que procurar andar com Cristo. Aleluias. Vamos estar então louvando mais um hino? Amém? Jesus. Por ele? Prefiro ele por ele? É. Não, sim. Aleluias. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer
sempre. Amém. Glória a Deus, a Ele a glória. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. A Ele a glória para todos sempre. Amém. Mediante as dificuldades que você esteja passando nesse momento, né? Independente da situação, né? A Ele pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Tá na escassez, tá com falta de amizades, tá se sentindo sozinho. Nosso melhor amigo se chama Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele orienta a nossa liderança. Sempre vai ter, irmão ou irmã, alguém que está no jejum, que está na oração para te orientar. Né? Eu não posso simplesmente pegar aquela amizade que vai compactuar com aquilo que eu penso. Né? Porque o que vai acontecer com isso? Desgraça. Né? Porque se eu for pelas minhas vontades, for pelo que eu penso, né, eu não vou longe. Né? Por muito tempo eu fui conforme eu achava que era por bem, só que chegou uma altura que Deus resolveu intervir. Né? E graças a Ele botou pessoas assim que nem eu falei para os irmãos, que eu jamais, irmã André, irmã Josefine, jamais pensei que me ajudariam. Conhecia, para os irmãos que conhecem a irmã Pérsida e a irmã Uda, sabem que assim, a nossa convivência de familiaridade, e quem colocou isso foi Deus, né? Tipo assim, é uma amizade de família, como se fosse família de sangue. Eu conhecia a irmã Pérsida assim de passar na rua, né? Eu conhecia a saudosa irmã Hilda, mas de vista. A irmã Hilda, eu me lembro que depois que eu criei, que eu tenho em memória, umas 2 vezes lá em casa. Não era o tipo de visita que estava todo dia socado lá em casa. Né? Mas todas as vezes que ela foi, produziu frutos. Né? E aí o que acontece? Jamais imaginaria que a irmã Pérsida, a irmã Uda, o irmão Alexandre iriam me apoiar. Né? Então, Deus coloca pessoas que há amigos mais chegados que um irmão. E essa passagem nunca se concretizou tão fiel quanto naquele momento. Né? Então, Deus é bom. Um ponto ali que a irmã Daniele falou sobre a questão de nós procurarmos pessoas que vão, em vez de mandar a gente orar, vai concordar com o nosso... Talvez não seja um erro, mas com a nossa vontade. Eu me lembro de uma coisa que eu escutei, que uma irmã, né, quando foi tomar a decisão de casar, ela fala isso hoje, né, às vezes, assim, que quando ela foi orar pelo seu casamento, né, que não era de Deus, ela, tipo, eu venho assim na mentalidade dela, assim, de ela perguntar para a liderança dela, e ela disse que falou assim, pensou assim, não vou perguntar, porque eu sei que se eu perguntar, eles vão mandar eu orar. E eu não quero orar, né? Então a gente vê, assim, que às vezes as pessoas, irmãos, eles não pedem direção de Deus. E vão atrás de pessoas que vão concordar com as suas vontades, né? Muitas das vezes eu aconselhei, pela misericórdia de Deus, algumas pessoas. E eu tinha uma irmã que eu tava sempre conversando com ela. E aí ela sempre... Acontecia várias coisas no casamento dela, na sua família. E às vezes eu aconselhava ela, falava, olha, irmã, eu acho que é melhor a irmã fazer dessa forma. Vai pra oração, vai pro jejum, porque eu falei pra ela, não há o que Deus não faça quando a gente se coloca diante da presença dele. E às vezes eu vi que ela ficava meio cabisbaixa quando eu falava, né? Então eu entendia que ali ela não queria uma pessoa que incentivasse ela a buscar a Deus pelo que estava acontecendo, mas ela queria uma pessoa que achasse, que concordasse com aquilo ali. Ah, tá bom assim, a irmã não precisa orar, não precisa jejuar. Mas não, a gente precisa procurar pessoas que nos incentivem a buscar a Deus. Se eu tô passando por um problema, né? E aí a irmã Josefine vem e fala, ó, irmã Andréia, faz assim, vai pra oração, vai pro jejum. Eu tenho que me aproxegar dela, não ir pra pessoas que vão concordar, ah, tá tudo bem, fica assim, né? Deixa assim, deixa acontecer. Não, eu preciso ter essa mentalidade, né? De procurar essas pessoas que
nos impulsiona a buscar a Deus. Sim. Pelas nossas decisões, pelas nossas atitudes do nosso dia a dia, né? E uma coisa também que veio agora no meu pensamento, né, eu me lembrei, foi da minha conversão, irmã Daniele, que quando eu comecei a frequentar a igreja, aceitei Jesus, exatamente eu não queria tomar essa decisão por causa das minhas amizades. Porque eu pensava assim, eu vou entrar pra igreja, eu vou virar crente, né, não vou ter amizade, não vou ter amigos, pessoas não vão me olhar como me olha agora, né? E aí Deus teve que ter todo um processo na minha vida, eu tive que ir embora, morar com a minha mãe, daí lá Deus fez a obra e depois eu retornei a morar onde eu morava, já totalmente liberta, transformada por Deus, mas era uma luta, porque eu já ia na igreja, eu já tinha aceitado Jesus, eu conheci ali, aceitei a Jesus quando era na Maria, e aí frequentava quando a igreja foi pra cima, ali onde é hoje. Frequentava vários cultos, eu ia nos domingos, ia nas quartas, mas no final de semana eu não ia, porque eu preferia minhas amizades. Só que eu nunca tomei a decisão, eu sempre ficava naquela coisa, eu vou na quarta, que era dia de semana, eu tava bem, final de semana aprontava, e aí no domingo, pra começar a ser, porque a gente tem essa mentalidade quando a gente tá no mundo, Exato. que, eu vou no culto no domingo pra começar a segunda bem, aí eu ia no culto, mas nunca quis tomar a posição devido às minhas amizades, porque eu pensava, eu não vou ter amizade se eu servir a Cristo. Sim, e que nem a irmã falou, irmãos, uma das coisas que os irmãos que me conhecem sabem, assim, eu brinco, mas é séria a coisa, né? Assim, tem uma certa seriedade, porque o que é que acontece? Tem um Espírito Santo, mas também tem um espírito casamenteiro. Eu chego para irmã Josefine, agora, aí vamos supor, irmã Josefine não está na oração, não está no jejum, não tem o discernimento de espírito. Irmã Josefine, eu vi o irmão fulano olhando para ti. A irmã Josefine não tá nem aí pra nada. O que é que vai acontecer? Vai despertar a amizade. A amizade, a irmã Daniela me falou algo, e começa já a olhar Deus, já abriu o brilho, irmã André. Talvez nem existia nada, mas pela irmã Daniela fala, irmãos, porque eu passei por isso, que eu não tava nem aí pra nada, quando eu vejo irmã, e aquilo ali, só que aquilo ali foi uma seta, né, que do tipo assim, a pessoa falou sem maldade, né, depois, posterior, vi que a pessoa não tinha maldade, queria o meu bem, né, e eu assim, não, mas só que ali, assim, Deus me mostrou diferente, não era da vontade dele a pessoa, uma bênção, mas só que, uma coisa que eu digo, irmãos, e procura, mas tu tá ficando, se não interessa, tá ficando velha, não sei o que, mas a gente tá na presença do Senhor, né? Isso é uma decisão muito importante da nossa vida, né? Porque depois da salvação, depois que a gente pega e fala, Jesus, eu te aceito como meu salvador, eu quero ir morar no céu, né? O meu desejo é ir morar no céu, mas eu quero casar. Casou errado. E aí? Mas aí acontece... Vai ter, tem as exceções e não vai ser eu que vou tirar, mas... Porém, se tiver no casamento errado, se tiver a base de brigas, mas foi Jesus, primeiro é uma bênção, primeiro é um presente de Deus, aí depois que casa, que descobre os podres, descobre que aí é presente do outro, né? Não, mas aí pra tu ir pro céu, né? Um mau casamento, se as nossas orações são impedidas, para quem é casado, as orações são impedidas, se estão brigados, será que pro céu vai, irmã André ou irmã Josefina? Claro que não. Não tem, irmãos. Então, tipo assim, um bom casamento, mesmo que tu ore, vai ter as adversidades, mas quando Deus é o centro, deu uma desavença ali, deu uma desavença na família, vamos orar. Para Deus, e quando a gente vê, já é um contra o outro, e quando vê, e o inimigo ali em volta, diz, não, Senhor, o Senhor é o centro. O Senhor diz, e Jesus une. Mas eu não amo mais, mas quem é que é o dono do amor? É Deus. Senhor, restaura, transforma, assim, porque o amar não é do tipo aquela emoção, aquela coisa bonita, quando conheceu, mas eu amo. Não, tu não ama. Tu tá apaixonado. Tu vai amar
Deus nos ama. Deus nos ama porque Ele sabe os nossos podres. Deus sabe que as misérias que a gente é sem Ele. Mas Ele mesmo assim nos escolheu nos amar. Tu conhece o teu esposo, mas tu optou por amar ele, mesmo tu conhecendo as falhas, as debilidades, as fraquezas. Porque às vezes a gente tem pessoas, irmãs, que a gente não pode mostrar quem nós somos realmente. Mas para nossa família, se a gente não consegue mostrar quem nós somos, eles não nos amam. Mas dentro de casa eu posso ser quem eu sou, porque eu sei que eles vão, do tipo, assim, obviamente, que questões de bom sensos, né? O respeito, isso que também transmite o amor. Mas agora aquela coisa, mas fulano faz isso, que nem uma vez, até hoje eu brinco. Mas tu ri. Imagina, moço, que quem nos olha no público, assim, não conhece, né? Você, mas a irmã ri, a irmã brinca. Eu digo, sim, a gente é um ser humano, né? A gente não pode estar toda hora sisudo. Né? E aí daí tu tira aquela imagem, não, assim, mas a fulana é falha. Não, então tu não ama a tua irmã. Né? Então são situações do tipo assim, Senhor, ressalva. Isso não só no casamento. Né? A gente também coloca isso na nossa comunhão entre os irmãos, porque tem irmãos assim, a gente falha. As irmãs convivem comigo, as irmãs vão ver falhas. Mas a irmã Daniela tem coisa, mas o que é que elas vão fazer se elas me amam? Elas vão orar por mim. E tem que ter oração, irmãs. Sabe? Tem que ter oração, porque a gente olha assim, mas assim, lá vem a irmã fulana, ou vem o irmão fulano. Jesus ajuda. E ao longo dos anos a gente vê o que Deus faz, irmãs. Quando a gente insiste, não, a fulana é assim, mas Jesus pode mudar. E Jesus muda. Aleluia. Essa questão do casamento é bem importante, né, irmã Daniela? Quando eu aceitei a Jesus, eu já estava com o irmão Sidney no mundo, né? Então, quando eu fui para a igreja e conheci as normas da igreja e tudo mais, ainda não estava no Ministério da Restauração, veio esse questionamento na minha mente, né? Será que é de Deus? Será que não é? E é uma decisão muito importante, porque depois que a gente conhece a palavra de Deus, a gente sabe que o casamento ele é um só, é uma decisão, né? Que tu tem que tomar. E ali, então, eu comecei a orar. Mesmo, ainda não estava no Ministério da Oração, mas eu estava numa igreja que ministrava a palavra. E ali eu comecei a orar. Falei, Senhor, é de Ti, é da Tua vontade, né? Talvez é uma paixão, falei, mas ali foi o meu primeiro amor. Mas eu escolhi Deus. Eu não era porque eu já estava com Ele há alguns anos que eu ia escolher Ele. Eu sempre falo isso para Ele. Ali foi o momento que eu disse, Deus, eu gosto dEle, mas entre Ele e o Senhor, eu escolho o Senhor. Né? Se não é tua vontade, eu não vou ficar com ele. Mas, para a glória de Deus, né? Foi da vontade do Senhor. Mas eu sempre aconselho, né? Todos os irmãos que me procuram, jovens, eu falo. Procure a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Porque o Senhor, Ele abençoa quando é da vontade dEle. Uma vez eu aconselhei uma jovem, que a gente era da mesma juventude, né? Quando eu fui para a restauração e tudo mais. Então a gente conversava muito, né? Ela era casada. Eu tinha recém-casado com o irmão Sidney na igreja, tudo direitinho, e a gente conversava muito. E aí ela começava a me contar, né, o que acontecia no casamento dela. E eu ficava apavorada, porque eu dizia pra ela, irmã, mas não acontece nem um terço disso na minha casa, no meu relacionamento, né? Então a gente vê que muitas das vezes são decisões tomadas fora da vontade de Deus. Sim. Então depois aquilo que a gente colhe, aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Exatamente. E às vezes é triste, irmãos, o que acontece nos casamentos, por não esperar a vontade de Deus, o momento certo, a hora certa, por precipitar, né, irmã Daniela? Porque isso é uma coisa que eu sempre falo pro meu Sidney, né, sobre a juventude, é que quando o jovem, ele entra na adolescência, parece que é automático. Ele já pensa, eu tenho que casar, né? Ou eu tô ficando velho, não posso ficar muito velho na juventude e sem casar, né? Só que isso é uma coisa que a gente tem que orar, porque é uma decisão séria na nossa vida, né? Sim. A pessoa que tu vai escolher pra ser do seu futuro esposo, sua futura esposa, né? Não, e aí vem aquela velha história, se tu escolhe demais, irmã Josefina. Não, a irmã Josefina não... A irmã Josefina é uma besta, tem que orar bastante. Assim como eu também. A irmã Andréia já tá bem casada, agora ela tem que orar pelo irmão Sidney e pelas meninas. Né? Porque o que a Bíblia vai dizer? Aos solteiros, a gente cuida das coisas do Senhor. Nós cuidamos.
A irmã André vai cuidar de como cuidar bem do irmão Sidney. E o irmão Sidney dela. Né? Então, tipo, trata de cuidar do seu cônjuge. Mas nós temos uma tarefa, irmãos, tão árdua quanto do casar. Porque agradar ao Senhor é uma coisa árdua. Porque daí tu tem que estar ocupando a tua mente 24 horas. Jesus, isso e aquilo. Eu tenho que agradar ao Senhor. E ao casado, do tipo, tem que agradar o esposo, tem que agradar o Senhor, tem que cuidar do ministério de um e de outro, tem que cuidar dos filhos. Fora isso, a gente abrindo, né? Mas aí tu tem que lutar com o inimigo, tem que lutar com a carne, porque os dardos para a pessoa que não é casada é um. Os dardos para quem é casado é outro, que daí o dardo é para desmanchar. É para desmanchar aquele casamento, principalmente se Deus é o centro. Né? Porque daí vai tentar atingir o esposo e a esposa, os filhos. Quando não consegue atingir os cabeças, vai nos filhos. E aí, quantos irmãos a gente vê aí... mas como eu quero casar? Quero casar. Tem a fase do quero casar. Mas só que à medida que a gente vai amadurecendo, quem casou, que bênção, irmãos. Que assim, que Deus abençoe, porém, é uma coisa muito... Como é que eu posso dizer para os irmãos? É uma bênção, mas do tipo, é uma coisa árdua, né? Porque depois aí vem aquilo que a gente estava falando. É para sempre, amém. Aí só a volta de Jesus. Que pelo que a gente vê já está próximo, né? Então, são coisas assim que a gente vai... Que até isso a gente tem que filtrar. Né? Filtrar as amizades, filtrar mas vai chegar aquela conversa assim, ó, Jesus, o Senhor não tá aí não. Aí tu começa a observar o jeito que a pessoa anda, com quem anda, por onde anda, porque às vezes a pessoa tá ali, bem bonitinha, bem bela, no caso das irmãs, que tem gravata, canta, prega, ora, evangeliza. Mas, como é que trata a mãe? Como é que trata o pai? Ele é meio grosseirinho. A irmã também é meio grosseirinha. Tu vai ser o próximo da lista. Né? Então, oremos para que Deus abra os olhos e afaste todo o laço da tua vida. André, vamos estar lendo quem está participando conosco. Amém. A irmã Josefina. Toda é sua. Aleluia. A gente já tá em... Peraí. Você vai lendo os nomes. Irmã Thalita Cardoso. Maravilha. Paz, Aleluia. meus amigos. Aleluia. Fotografias divinas. Paz do Senhor. Irmã Ana Luísa, de Eldorado do Sul. Glória. Glória a Deus. Rádio Restauração Online. Paz, oração e união. Tayane Leão. Paz do Senhor, geração eleita. Sou da área Guaíba. Glória a Deus. Esther. Fábio. A irmã Esther. Não, é Esther. Não sei. Sobrenome aqui. Ebert. Glória a Deus. Acho que é assim. Vanice. Paz, oração e união. Glória a Deus. Videologa da Zona Leste de Poa. Glória a Deus. Uma bênção essa programação. Pedro Henrique Nunes Marques. Paz, oração e união. Área Glória. Esther Fabiane. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fábio Souto. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus Cristo. E peço oração por todas as áreas. Brasília. Irmão Fábio Souto da Silva. Paz do Senhor. A Maíse Lacerda de Lima. Glória. Irmã Maísa do irmão Moisés, se a memória não me engana. Se for, dá um ok, irmã Maísa. Moisés Lima. Paz do Senhor Jesus Cristo. Área Bagé, aqui do Rio Grande do Sul. Glória a Deus. Deus abençoe. Sara Dornelles. Glória a Deus. Maravilha. Samara Graciele Castanho. Paz do Senhor. Glória a Deus. Lajeado.
Glória a Deus. Solange Teixeira Rico, paz, oração e união. Glória a Fábio Deus. Souto, paz do Senhor Deus. Peço oração por minha esposa, irmã André Cristina Alves Guerra Souto, Brasília. Glória a Deus. Veridiane Melo, paz, área Curupaiti. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Vamos estar orando então, irmã Daniela, por esses pedidos. Vamos estar orando. Vamos estar orando. E você, jovem, irmão, que está passando por dificuldades, né? Peça ao Senhor, né? Peça ao Senhor discernimento, livramento, né? E sensibilidade do Espírito para poder filtrar o ambiente que você se encontra, as amizades que você tem, né? Que se te aproximam de Deus. E também, irmãs, também é o filtro para a gente reconhecer como é que nós somos como crentes, como cristãos. A quem que eu gosto de ouvir? Ao pastor, à liderança, aos irmãos que têm uma orientação de Deus, ou eu quero ouvir pessoas que coincidem com o meu tipo de pensamento? Vamos concordar, né? Com as minhas Exato. atitudes, com o que eu penso, com o que eu deixo de pensar. Amém. Então vamos estar orando. Altíssimo Deus e Pai que estás no céu, te louvando, Senhor amado, mais uma vez, está na tua santa e bendita presença, pela tua infinita misericórdia. Nós oramos neste momento. Senhor amado, pelos pedidos de colocamos diante de oração ti a que vida foi dos feito, teus Senhor, que o Senhor servos, possa Senhor alcançar, amado, que Senhor, a cada participaram pedido de oração, conosco, a cada pessoa, a vida dos irmãos Deus, que aqui estão, em nome de Jesus Senhor. também ele pedido Deus por todas as bendito, áreas, Pai, que o Senhor venha, Senhor, amado, a vida do abençoar a irmão juventude Fábio, de toda a sede Senhor. de áreas, Pai, Deus bendito em todas de as todos áreas, os lugares, Senhor Pai amado, querido, da Pai graça, amado, Senhor, sabedoria estamos e jovens nas tuas entendimento, mãos, Senhor, que nós repreendendo todo o possamos mal, Senhor, contra a filtrar, vida Senhor, dos as teus nossas servos, amizades, Senhor, a amado, quem, de Senhor, nós cada queremos videolocado, estar, Senhor ser a amado, nossa entra dentro dos liderança que lares, tem ó Deus, Deus, Pai, muitas das vezes dá a nossa discernimento amizade de concorde, espírito, Senhor, amado, com nossos da erros, graça, concorde Senhor muitas das vezes amado, com as para nossas permanecermos vontades, Senhor, fiéis a que o ti, Senhor venha Senhor. agir neste Deus momento, bendito, Senhor, que tirando todo vidas o possam laço, ser todo embaraço, alcançadas, Senhor amado, que, Senhor, o das Senhor nossas possa dar vidas, visão, tudo Senhor, aquilo para que cada nos um de afasta nós, de Pai, ti, Senhor. em nome de Deus Jesus, bendito, Pai. assim eu te peço e já te agradeço, Senhor, em Aleluia, nome de Jesus. em nome de Amém. Jesus. Então, paz, oração e união.